segundo mandato do presidente americano Donald Trump completa 1 ano nesta terça-feira, com a impressão de que se passaram pelo menos 10 anos. Nesse período, o presidente dos Estados Unidos implantou seu discurso de campanha de tornar a América grande novamente, interferindo diretamente nos assuntos internacionais e domésticos, não se importando se quem deveria ceder era um adversário ou um aliado histórico. Impôs ainda as tarifas comerciais, deportou imigrantes, interferiu nas guerras de Gaza e da Ucrânia, capturou Nicolás Maduro e agora está em campanha para tomar a Groenlândia. Fred, a que custo tudo isso está sendo feito e o que a gente pode esperar desses próximos anos do governo de Donald Trump? É um governo que foi muito intenso. E Donald Trump, ele cumpre, por mais que a gente se surpreenda com tudo que aconteceu, que foi muito rápido, foi um ano muito intenso, muitas coisas assim, como você falou, parece que passou muito mais tempo do que realmente 1 ano só desde a sua posse. Mas ele, no discurso de posse, ele antecipou basicamente o que ele ia fazer. E durante os 4 anos em que ele foi oposição a Joe Biden, ele também afirmou que ia fazer essas coisas. Ele não ia se limitar a ser um presidente nos moldes dos últimos presidentes, tanto republicanos quanto democratas, mas que ele ia impor sua marca pessoal. E ele foi muito intenso nisso. Ele foi muito coerente com relação a essa proposta, que caso você pode gostar ou não, que embalou a sua campanha e que trouxe o maior grupo de apoio dele, que é esse movimento MAGA, tornar a América grande novamente. As implicações podem ser bastante custosas, tanto para o sistema internacional quanto para os próprios Estados Unidos. Mas e para o próprio Trump, né? Uma coisa que a gente vê nesse período, nesse 1 ano, é que ele oscilou entre sucessos e insucessos. Algumas coisas que ele colocou como uma bandeira de sucesso ele acabou não conseguindo, como, por exemplo, resolver a guerra da Ucrânia em 24 horas. Outras coisas ele conseguiu, com muita intensidade, conformar, né, a relação comercial mundial a partir dos tarifaços. A um custo muito alto, sim, mas teve. E ele também tem feito uma mudança na economia dos Estados Unidos. Essa questão da economia, né, era uma grande promessa, né? Muito se falou, inclusive, no início da eleição ali, quando ele ganhou de Joe Biden, era que a economia que definiu essa eleição. Então ele conseguiu transformar o resultado em que ele prometeu, em que a sociedade americana estava esperando essa mudança, aconteceu de fato? Está acontecendo em ritmo lento, mas ele tem conseguido. Por exemplo, a inflação em dezembro do ano passado foi 2,7%. Ela em dezembro de 2024, antes dele assumir, estava em 2,9%. Só que em 2022 era 9% de inflação, né? O desemprego, ele deu uma oscilada, ele está se mantendo na faixa de 4%. Terminou o ano em 4,4%. De desemprego. E o salário, ele aumentou quase 1%. Hoje, em média, é $1.200, $1.260 o salário do norte-americano, né? Agora, ele ainda está lidando com um déficit comercial, né, uma dívida que aumentou 2,8 trilhões de dólares ao longo desse primeiro ano. É um débito que já passa de 30 trilhões de dólares. Então, ele ainda está enfrentando muitas dificuldades e ele vai precisar lidar com isso. Mas ele tem o que tem sido a marca, mais do que a economia, tem sido esse intervencionismo, né, e uma visão muito personalista e unilateral dos Estados Unidos. Por exemplo, um dos fatos mais marcantes que ele ostenta como uma vitória pessoal é a questão das migrações, né? Já mais de 605 mil pessoas foram deportadas pelos Estados Unidos, fora o programa de incentivo que levou mais 1,9 milhão de pessoas de estrangeiros para fora dos Estados Unidos, né? Mas isso teve um custo. Apesar da segurança nas fronteiras, principalmente no principal colégio eleitoral dos republicanos, o Texas, ter tido uma redução da pressão,
você tem uma pressão maior em todo o resto dos Estados Unidos, né? Os protestos de rua, você tem ações de juízes de primeira instância contra as ações de imigração, a derrota que ele teve logo no início, porque ele queria tentar também passar uma ordem executiva negando aos filhos de imigrantes o direito à cidadania, uma coisa que está prevista na Constituição dos Estados Unidos. Nessa questão ele acabou ali tensionando, aumentando as sessões muito ali também com alguns órgãos federais também ali dos Estados Unidos. Né? Isso, do início teve a questão inclusive do Elon Musk, né? Que era o DOGE, todo o serviço para estatal para levar uma redução do número de servidores públicos dos Estados Unidos. Houve uma criação gigantesca. Mas não só isso, a questão da migração tem gerado uma tensão interna. Nós vimos protestos das universidades, nós vimos protestos nas ruas, intervenções com o uso da Guarda Nacional e agora mais recentemente em Minnesota, a morte de uma ativista baleada por um membro da ICE, né, do ICE, né, que é a Polícia de Controle da Migração, quando ela fazia uma tentativa de bloqueio de uma operação policial. Então isso ainda há uma tensão muito grande com a possibilidade inclusive de deslocamento de tropas federais para o estado. Então há uma tensão interna em relação a isso. Isso aí pode explicar os dados aí da popularidade do presidente americano, porque a gente viu, quando ele foi eleito era a questão da economia, mas essas questões das liberdades individuais têm refletido, né? Sim. Essa questão Donald Trump, em seu discurso de campanha, ele foi muito forte defensor das liberdades, mas ao mesmo tempo a estratégia dele para implementar a defesa da liberdade é restringir liberdades, né? É intervenção militar, é uso de tropas nas ruas, reforço da ação policial, e isso mostra uma queda realmente muito intensa. E também houve uma resistência por parte da economia. Logo na época do primeiro tarifaço, né, do anúncio, né, do que ele chamou de Dia da Libertação, começou uma queda. Nós temos um gráfico da popularidade dele, feito por Real Clear Politics, que é um agregador de pesquisas, que mostra que hoje ele está com uma reprovação de 55,1% dos norte-americanos, só 42%. E ele começou o mandato dele com aprovação de 50%. A reprovação dele era de 44%. Né? Nós estamos vendo ali a variação, ele começou, a linha preta é a aprovação, a linha vermelha é a reprovação. E ele vem nessa tendência de crescimento. E uma observação, essa reprovação de 55% e em ascendente está chegando muito perto da reprovação que ele tinha quando ele deixou o primeiro mandato dele, né, que era de 58%. Então você vê que ele sente muito essa questão. E isso é um sinal de alerta para ele. Apesar dele não se dar ao impacto, né, ele contesta muito a validade das pesquisas, ele realmente é pressionado justamente por causa disso, porque nós temos agora para esse próximo ano, até em novembro, as midterms. Com certeza, isso aí vai influenciar, vai impactar, né? Todo o conjunto vai impactar. Todo o conjunto vai impactar. As midterms são muito importantes, porque, por exemplo, ao longo desse primeiro ano, ele também enfrentou uma dificuldade imensa, que foi o shutdown, né, que foi a suspensão, né, do serviço público americano, porque ele não conseguia aprovar uma renovação dos recursos para o financiamento do orçamento e o financiamento da máquina pública. Foram mais de 40 dias de suspensão em que ele não conseguia emplacar a maioria necessária. Ele precisava de 8 votos além dos que ele tem, apesar dele ter maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Ele precisava de votos dos independentes e dos democratas e ele não conseguia. E é isso que é importante nesse momento para ele tentar emplacar nas midterms desse ano. Ele precisa garantir essa maioria, porque só as ordens executivas, porque ele tem governado muito por ordens executivas, que é um similar ao decreto, né? Para você ter uma ideia, ele já, ao longo, desde o dia 20, foram 227
ordens executivas, que inclusive o tarifaço contra o Brasil, né, medidas contra o Canadá, contra o México, leite na merenda escolar, ataques a outros países, tudo isso está envolvendo. Inclusive o ataque à Venezuela, muito se discutiu se ele teria que pedir autorização ali para o Congresso ou não. Na época a gente falou muito sobre isso também. Sim, e ele fez de forma unipolar, né, de forma unilateral. Esse pode ser considerado um dos sucessos de Donald Trump, a captura de Nicolás Maduro, porque foi uma operação rápida, ele conseguiu a abertura, ainda que a cúpula do madurismo continue, né, na condução do governo em Caracas, né, ele na prática tem conseguido várias concessões como a libertação de presos, contratos de petróleo, vendas de petróleo. O governo está flexibilizando a legislação do petróleo para a entrada de novas empresas estrangeiras. Então, esse é um sucesso que ele tem e, inclusive, como ele começou essa proposta, antes dele declarar abertamente a questão do petróleo, ele falava da questão do narcoterrorismo, né, e o aumento do tráfico de drogas para os Estados Unidos. Ele atuou muito fortemente nisso, dando uma resposta para a população americana que tem uma urgência em relação à questão das drogas e principalmente as mortes por overdose, né, que agora já houve uma queda de mais ou menos 21% no último ano, mas ainda um número muito alto, 75 mil por ano. Então ele teve isso como um bom trunfo para ele apresentar. Outro trunfo que ele também gosta muito de mostrar é o resultado em Gaza, né? Ele conquistou aquele acordo de cessar-fogo, né, entre Israel e o Hamas, e a devolução dos reféns e a devolução de alguns prisioneiros palestinos para a autoridade palestina e para o Hamas, né? Há uma estabilidade, aquele conflito destruidor que a gente viu ao longo de mais de 2 anos, ele está suspenso, né? Ele pode apresentar isso como um trunfo, e ele ficou muito frustrado de não ter conseguido o Nobel da Paz quando tendo feito isso, né? Inclusive, e ele fala... ontem ele chegou deu uma declaração falando que o objetivo dele, ele não é obrigado a conseguir a paz, né? Porque ele ficou, inclusive, muito decepcionado com isso. Apesar de que, simbolicamente, a Corina Machado até entregou a medalha para ele. Mas né? Foi simbólico, né? Ninguém transfere o prêmio Nobel de um para o outro. Aquilo ali, ela pegou a medalha e simbolicamente deu a medalha para ele, mas o Nobel da Paz não é transferível, né? A academia não permite isso. Mas ele fica muito... Essa questão eu vou voltar com ele num outro ponto, que é a questão da Europa. Aí a gente volta a falar sobre essa questão da paz. Então ele teve esse sucesso. E o terceiro trunfo que ele teve, eu cheguei a falar aqui no início, que é a questão do tarifaço. Que ele, de certa forma, ele moldou as relações comerciais entre os países, conseguindo concessões e conseguindo redefinir as negociações fora do circuito da Organização Mundial do Comércio. Ele pressionando unilateralmente os países a fazer concessões ao aumentar as tarifas de importação, né, praticadas. Quando ele fez o Liberation Day, ele aplicou pelo menos 10% de taxa para todo mundo. Alguns países chegaram a 50%, depois ele entrou numa guerra comercial tarifária com a China, que levou a índices de 300% às vezes, mas os dois países recuaram, né, não só ele, para uma situação mais de convivência. O Brasil entrou nessa questão. Né, o Brasil, que inicialmente tinha tarifas de 10%, com a questão do julgamento do Bolsonaro e de outras pressões feitas pelos Estados Unidos, essas tarifas chegaram a 50%, forçou a um reposicionamento do Itamaraty e do governo brasileiro em relação a questões internacionais. Nós vemos que o Brasil ficou muito contido na resposta à questão da Venezuela, ele ainda não deu uma resposta em relação ao Conselho de Gaza, ele está muito mais contido, mas de certa forma... Por quê? Porque ele conseguiu essa reaproximação. Nós estamos vendo aí a reunião do Lula com o Trump na Malásia, posteriormente àquele momento da Assembleia Geral da ONU, quando o Trump disse que teve um encontro rápido com o Lula e rolou uma química, e houve essa mudança. Mas essa mudança redirecionou
a forma com que o Brasil tem se colocado no mundo. A perspectiva de um aumento tarifário que impacte o mercado interno brasileiro e as redes de apoio e de sustentação dos grupos, né, inclusive com interesses eleitorais do governo, levaram a uma mudança da forma com que o Brasil conduz a sua política externa. Né? Você vê que ele está muito mais contido. Cauteloso nessas relações diplomáticas. Muito mais. Né? Então você vê que isso é um relativo sucesso do Donald Trump, apesar do custo ter sido alto. Estima-se, né, o Instituto Kiel europeu estima que houve um ganho de receitas tarifárias de 200 bilhões de dólares. Só que o que acontece? Esse ganho de receita tarifário foi pago com 4% pelos exportadores estrangeiros e mais de 90% com repasses aos custos para o mercado interno norte-americano. Então, é uma questão que é um trunfo que ele mostrou de força, mas que ainda assim tem um outro lado. E o que ele não conseguiu? Olha, o mais claro de todos, e a gente pode começar a desenvolver daqui você vê algumas coisas que a gente está vendo ainda mais para frente, é a questão da Ucrânia. Né? Os Estados Unidos, o Donald Trump, na posse dele, ele falou que em 24 horas resolvia essa questão. E essas 24 horas já duraram mais de um ano. Né? Então ele não resolveu, ele teve esse embate direto no primeiro encontro que ele teve com o Zelensky na Casa Branca, que mostrou vexatório, né? Foi uma situação muito constrangedora para o Zelensky e para a própria Casa Branca, né? Fazer uma repreensão pública, criou-se uma situação que também levou a uma situação que foi, criou-se um constrangimento que gerou uma situação de arrastar o conflito por muito tempo. Ele conseguiu pressionar a Ucrânia a assinar o acordo das terras raras, mas ele nunca conseguiu, por exemplo, pressionar o cessar-fogo por parte do Putin, apesar de ter tido aquele encontro no Alasca, em que ele fez uma demonstração de força. O Alasca, que era um território russo que foi comprado pelos Estados Unidos, né? Ele nunca conseguiu convencer o Putin, e a relação dele com o Putin sempre foi muito dúbia. Né? Ele tem uma admiração pública pelo Putin, né? Teve negócios com a Rússia na época em que ele ainda era só um empresário, né? Mas ele não consegue pressionar a Rússia a fazer o recuo. E essa questão da guerra da Ucrânia leva a uma segunda tensão que é muito forte, é a tensão entre os Estados Unidos e a Europa. Na estratégia de segurança nacional divulgada pelos Estados Unidos, o Washington e o governo Trump, né, foi muito incisivo, falou que a Europa está em decadência, falou literalmente isso, está em decadência. Não é o foco é para a América, a doutrina Monroe, né, e que a Europa vai precisar cuidar de si próprio. Isso daí foi uma imagem que ele divulgou hoje nas redes sociais no universo, que ele mostra uma reunião de cúpula em que ele define a América como que, aí você vê o mapa dos Estados Unidos aplicado sobre os Estados Unidos, sobre o Alasca, que já é os Estados Unidos ainda, mas também sobre o Canadá, a Groenlândia e a Venezuela. Né? E ele está numa cúpula ali conversando com os europeus. E a gente vê essa questão da Groenlândia, né? O crescimento da Rússia, o impacto da Rússia na guerra da Ucrânia, desafiando a OTAN, e o próprio Trump rompendo com a OTAN, de certa forma, rompendo com a Europa. Inclusive, ele ameaça aplicar tarifas comerciais sobre a Europa para assumir o controle da Groenlândia, que ele diz que é estratégico. E aí eu volto àquela questão que você falou. Na carta que ele mandou para o primeiro-ministro da Noruega, que é a sede de onde fica o Prêmio Nobel da Paz, ele fala que ele não se sente puramente pressionado à paz, ele quer resolver de outra forma. Por quê? Porque ele não recebeu o Prêmio Nobel da Paz e porque ele vê a forma de resolver os conflitos não de uma forma multilateral, mas de uma forma unilateral com base nos interesses dos Estados Unidos. Né? Isso leva ele está às beiras de uma guerra tarifária com a Europa já está sinalizando a possibilidade de aplicar o mecanismo anticoerção, colocando custos, né, tarifários acima de 90 bilhões de euros sobre os Estados Unidos. Né? Isso a Europa
ocidental e os Estados Unidos são aliados já há muito tempo, desde a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, os Estados Unidos têm uma relação muito próxima. E aí entra a questão do que a gente tem para esperar para o futuro, né? A gente já falou aqui, do ponto de vista doméstico, tem o desafio de Donald Trump de mobilizar essas forças, o que ele conseguiu de positivo e o que ele teve de obstáculo, a serviço de uma virada, né, eleitoral, que normalmente as midterms favorecem os partidos que estão na oposição. Mas ele quer dar essa virada e conquistar uma maioria ampla, inegável nas duas casas, para que ele não passe a situação como ele teve do shutdown. E o segundo desafio é um desafio mais complexo, que é exatamente esse desmonte do sistema multilateral internacional que foi construído no fim da Segunda Guerra Mundial, né, justamente para reerguer a Europa e que garantiu um período de paz, né, para a Europa e as Américas, que hoje nós estamos vendo cada vez mais instável, né? Havia um sistema de governo, que é o sistema de organização internacional baseado nos acordos multilaterais, a ONU tentando estabelecer mecanismos de pacificação, de controle dos conflitos, a OMC tentando estruturar as relações comerciais entre os países, a OMS buscando solucionar as emergências sanitárias, e os Estados Unidos estão rompendo com essa lógica, né, que vigorou durante muito tempo, e uma lógica que Donald Trump, desde da sua campanha, né, ele considera que os Estados Unidos estava nesse sistema, ele está enfraquecido, perdendo poder e entregando empregos e receitas para o mundo. Ele viu o avanço da Rússia, um avanço comercial e um débito crescente com a China, não ser desafiado pelos governos Biden e Obama, né, e até mesmo pelo Clinton, em nome dessa ordem multilateral, né? E ele tenta fazer uma ordem unipolar. Os Estados Unidos, a partir dos seus interesses, ditando as regras de como o mundo vai se conduzir.